Olá, meus irmãos, meus amigos, agradecemos a Deus em primeiro lugar, agradecemos a vida de cada um de vocês que tem compartilhado o material. Rogamos aí a vocês, cada um que gosta do material que está sendo ensinado, dá um likezinho lá, ajuda na divulgação, a plataforma joga as mensagens mais para frente, mais pessoas assistem. Esse é o objetivo desse trabalho, não tem fins lucrativos. Os fins desse trabalho é divulgar a mensagem do Senhor. Estamos falando dos grandes feitos dos servos de Deus e nessa feita falando sobre Neemias. Vamos ver hoje do verso 13 até o verso de número 16, que diz aqui a palavra de Deus sobre Neemias. E de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale. Assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então olha que interessante, o que ele percebeu ali, ó? A miséria do povo, a miséria que se encontrava o povo. Nos versículos anteriores que nós mencionamos no capítulo 1, ele fala os motivos. Existem provas, existe a ira de Deus contra os servos do Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus castiga os filhos. O bastardo Deus não castiga, ele castiga os filhos. Por que ele castiga? Porque ele ama. Então Deus castiga Israel porque Deus ama Israel. Deus castiga a igreja do Senhor porque ele ama a igreja do Senhor. Então ele não quer ver a igreja se corromper e se desviar dos princípios bíblicos. Então assim é a igreja do Senhor. Então aqui estava Neemias vendo a miséria do povo e lá atrás ele diz, o povo estava assim porque pecaram. Ele se incluiu, nós, depois ele usou o pronome na primeira pessoa, ele diz, eu e a casa do meu pai pecamos. Esta é a oração eficaz, ele já se incluiu, tratamos disso anteriormente. Então quando nós pecamos e não reconhecemos, não nos arrependemos, a ira de Deus cai sobre nós. Mas aqui ele traz novamente a lição que eu mencionei ontem. Ele deu toda esta volta, ele viu toda aquela miséria, mas ele não mencionou nada a ninguém. Tinha que ser segredo até o momento certo. Tinha que ser guardado os seus objetivos até o momento certo. Ele não tinha que divulgar ainda, porque não era a hora. Ele vai divulgar, mas no momento exato. Então veja, quando Jesus se manifestou aqui nessa terra, no momento exato. Quando ele teve seu encontro com João Batista, no momento exato. Deus, ele não é como o homem, essa ansiedade que domina as mentes humanas. Deus, o mal do século que está aí, dominando, Deus não é como o homem. Nós estamos ansiosos pelas coisas, isso é pecado, não é bom, não agrada a Deus. Deus quer que os servos dele tenham o tempo certo, a paciência, que nós venhamos depender do Senhor, buscar no Senhor, orar e ter a paz verdadeira. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer essa ansiedade que nos destrói, nos leva a cometer erros, nos leva a tomar decisões erradas, nos leva a cometer injustiças. Não, Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós venhamos ser um ser sereno, um ser que realmente aguarde, persevere, venhamos pacificar toda a situação. É isso que Deus quer de nós. Neemias, quando chega aqui no verso 16, ele repete, e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que fazia a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Tudo no tempo do Senhor. Então não declare ainda o que você vai fazer. Tem um vídeo no Face, um animal e um tigre, um felino daqueles, tenta capturar o animal
Mas ele dá um drible tão rápido e ele volta e o tema lá, a frase que aparece lá, nunca deixe ninguém saber o seu próximo passo. Nunca deixe ninguém saber o seu próximo passo. É bem interessante. Se você orar em secreto no seu quarto, quem vai saber é Deus. Se você verbalizar a oração, o diabo também ouviu. Mas em secreto, o diabo não sabe. Quando for orar, entre em secreto no seu quarto. Vá em secreto conversar com Deus. Aí você faz a oração eficaz. Ali no seu quarto em secreto. Apresentando os seus projetos a Deus, apresentando os seus desafios, apresentando os seus medos, suas angústias, suas ansiedades. Que Deus que vem em secreto irá te responder. Então faça isso. Neemias nos traz grande lição. Não deixe o diabo saber o seu próximo passo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua abençoando cada vida que assiste e ouve estas mensagens. E que o Senhor Deus nos ajude conduzindo e levando estas mensagens até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.